corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Mais um dia, menos um dia. Mais uma noite, menos uma noite. E assim vai chegando aquele grande dia, o qual nós esperamos. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Escritura que está em São João, capítulo 14, verso 1 e 2. É isso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Nós agradecemos, ó Deus, por tantas promessas. Tudo deveria ser mais suficiente para nós. Abraão recebeu uma promessa e ele permaneceu naquela promessa. A gente escuta, ouve que existem 600 promessas na Bíblia, enquanto que Abraão recebeu uma. Essa uma trouxe-lhe o maior gozo da vida. Trouxe o filho. E Deus deu a condição transformando ele e Sara. Ó Deus, nós agradecemos de coração, porque uma promessa é o suficiente. Quanto mais 600 promessas, inclusive esta que acabamos de ler, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Mas uma oração, às vezes, chama a atenção da gente para uma mensagem, não é? Nós acabamos recebendo uma mensagem. É dito que temos 600 promessas na Bíblia Sagrada. Promessas de Deus, é claro. E Abraão recebeu uma promessa que foi maior do que todas elas. Para ele, aquilo significou a sua vida, a sua continuação. Ele continuou. O filho é a continuação do pai. Grande promessa. E nisso nós encontramos a base, o sustento para crermos na transformação. Agora, meus irmãos, para cumprir a promessa com Abraão a respeito do filho, ele teve que transformá-lo, juntamente com sua esposa Sara. E, sem dúvida alguma, promessa como esta
não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, crede também em mim, aliás. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Agora, preste atenção. Para ele cumprir esta promessa, ele vai também nos transformar, ressuscitando aqueles que já partiram e transformando aqueles, na linguagem de Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ora, ele transformou o casal, Abraão e Sara, para cumprir a promessa do filho. Exatamente o que Jesus faz. Ele opera essa transformação, o poder da ressurreição, o poder vivificador, para cumprir essa promessa de São João, capítulo 14, verso 1 e 2. Ora, isso está entre tantas promessas. Nós temos promessas consoladoras como esta. Elas são consoladoras. O Espírito Santo tem esse ministério de consolador. E ele consola exatamente através das promessas, pelas quais o eleito dá a sua vida. Ele crê com aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja que coisa tremenda. Agora, o que me chama a atenção aqui, nessa perguntas e respostas, que nós estamos estudando juntamente com a igreja, parágrafo 53, é pergunta e resposta número 2, né? Quantas mulheres aqui sabem ou não sabem, corrigindo, não é? Quantas mulheres aqui não sabem que quando você vai cortar um pedaço de tecido, você coloca o tecido assim, numa mesa, não é? E posiciona a peça piloto, o molde, né? Em cima, assim. E você corta o tecido exatamente de acordo com o padrão. Tudo isso está mexendo com promessa, com a operação de Deus. Ele está moldando. E você corta o tecido exatamente de acordo com o padrão. Isso está certo? E o resto do tecido é exatamente o mesmo tipo de tecido que está na peça piloto. Isso está certo? Pergunta o profeta. Mas esse é o tipo que você toma. Você pode deixar isso de lado para usar depois. Mas o tecido que você cortou, você sabe, você vai confeccionar. Agora, quem estabelece o padrão? Deus, por eleição. Para cumprir a sua promessa do arrebatamento, ele estabelece o padrão.
Ele prepara a sua noiva, começando pelo precursor, Elias. Isso vai tomando um lugar muito claro, muito importante, muito bonito na nossa alma. Ele estabelece o padrão. Deus, por eleição, estabelece o padrão. Amém? Deus, por eleição, estabelece o padrão. Ele disse: agora eu escolhi antes da fundação do mundo. Vamos colocar entre parênteses. Isso não quer dizer que seja esse corpo terreno. Porque quando o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, foi espírito. Então, ele disse: eu escolhi antes da fundação do mundo. Eu coloco estes no lugar certo. Ora, Jesus disse aos discípulos que ele estava com eles e ele os escolheu e os conheceu antes da fundação do mundo. E Jesus então fez a promessa. Glória a Deus. Não tem quem não viva sem promessa. Veja aí a moça e o rapaz. Ele logo que a conhece, que namora, conhecendo um ao outro, ele faz a promessa do casamento. E essa promessa fica selada com a aliança do noivado, que posteriormente é do casamento. Jesus disse aos discípulos que estava com eles e ele os escolheu e os conheceu antes da fundação do mundo. Isso a gente tem que pôr ênfase. Porque embute você, a noiva. Onde você estiver, que você está ouvindo isso, é falando contigo. Está falando com você. Portanto, Deus estabelece o padrão. Agora haverá o eleito que irá no rapto. O eleito que irá no rapto, no arrebatamento. E haverá um grupo de pessoas que são boas, retas, santas, pessoas salvas por Deus, que não estarão no arrebatamento. E eles surgirão na segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a noiva, os eleitos. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, uma vez que você disse que todas as crianças inocentes que morrem estão salvas, elas irão no arrebatamento? Ele disse:
as que são eleitas para a primeira ressurreição. Isso quer dizer, elas são salvas, mas não quer dizer que todas elas estão na noiva de Jesus Cristo. Agora, é de se prestar atenção, porque às vezes tem família, filhos, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele não falou será eleito. Será salvo tu e tua casa. A salvação está estendida ao mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, isso fica tão claro, gente. Tão claro, né? É o ensinamento de Deus para nós. Que não só cobra de nós, é cobrança, não. É consolação, é consideração, é amor. Então isso é que faz a pessoa, o eleito, se tratando do eleito, da noiva de Jesus Cristo, se sujeitar à palavra. Desde o vestir, desde os pés até a cabeça. Em tudo, isso quer dizer força de expressão, em tudo. Eu gosto de ver essas coisas. Esses salvos surgirão na segunda ressurreição. Eu espero que você não fique com raiva de mim. Se eu apenas deixar algo bem claro aqui para você. Ata os cintos, né? Vem, não faça isso. Não fique com raiva de mim. Quem vai ficar com raiva do profeta? Eu tenho que dizer, porque isso fica me sufocando, entende? Para dizer isso, sufocando para dizer isso. Fala, irmão Brana. Veja. Agora, olhe então, vou dizer o seguinte. Há pessoas que creem na justificação pela fé, vêm, e vivem uma vida boa, limpa e santa. Eles também acreditam na santificação, recebem. Eles recebem. Agora vamos ver uma ilustração na Bíblia Sagrada que ele está nos mostrando. Isso não é para desanimar, mas é para animar. Veja Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi justificado quando creu no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu salvador pessoal. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele faz questão de pôr o sobrenome, porque tem Judas, até apóstolo, que escreveu, inclusive, não é a sua carta. Foi santificado Judas Iscariotes, foi santificado em São João 17, verso 17. Quando Jesus orou pelos apóstolos, por nós todos, e recebeu poder
Judas Iscariotes recebeu poder em Mateus 10 para sair e expulsar demônios. E Judas Iscariotes voltou depois que ele curou os enfermos e expulsou demônios, e ele voltou regozijando e gritando tanto quanto qualquer bom santo rolador que você já viu. Isso está certo? A gente responde, está sim, perfeitamente, irmão Branco. A Bíblia diz isso. Ele está mostrando a Bíblia, não é? A Bíblia diz isso. Agora é que vai ficando difícil, não é? Vai ficando difícil mas quando ele veio, ou quando ele teria que vir ao Pentecostes, ele mostrou suas cores. Agora observe aquele espírito. Espere aí. Ao invés dele ir para o Pentecostes, ele foi para a forca. Ele tomou o caminho da forca. Que coisa difícil, hein? Fez tanta obra, inclusive expulsou demônios, e enquanto que aquele que negou a Jesus Cristo tomou o caminho do cenáculo para receber o Espírito Santo. Judas tomou o caminho da forca. Há pessoas no mundo hoje, bons cristãos, que creem na justificação, muitos deles, milhares, milhões que creem na justificação, mas eles não terão nada a ver com a santificação. Diríamos que presbiteriano, episcopal e assim por diante, eles acreditam na justificação, pregam, e isso é bom, eles estão certos. Mas agora, os nazarenos, os peregrinos da santidade, os metodistas, livres, avançam. E eu incluo aqui, com permissão, os grupos da mensagem de ismos, essas coisas, fazem isso aqui, crer na justificação, na santificação, corretamente. Eles estão certos e eles obtêm vitória, gritam e louvam o Senhor. Eles estão corretos, eles estão certos, mas fale com qualquer um deles sobre o batismo com o Espírito Santo e o poder e sinais e maravilhas, eles mostrarão suas cores bem ali. Dizem, eu não quero nada com isso. Eu não creio. Agora, sem falar aqueles que concordam com isso, querem isso, e não estão lá no molde. Bem mesmo o meu querido povo nazareno crê que um homem que fala em línguas é do diabo. Que coisa terrível, hein? Irmão, você faz isso, você... Ora, eles tiraram o Dr. Radio das missões do Sudão
o presidente nisso, porque ele falava em línguas. Disseram, não podemos ter isso. A gente tem que pensar na gente. Quando você está pensando nos outros, falando essas coisas, falando aberrações e até mesmo blasfemando, você tem que pensar, graças a Deus, que eu estou quietinha, estou quietinho, não sou de fazer muita coisa, mas tem uma coisa que me põe debaixo desse método piloto, desse padrão, e eu me sinto tão segura, tão seguro, e às vezes fico calado, como Maria fez, a Virgem Maria, a mãe. A Bíblia diz que ela guardava no coração todas as coisas. Ela guardava, ela não podia entender. Como é que ela ia entender, uma vez que o anjo houvera dito para ela que seu filho seria forte e assentar-se-ia no trono de Davi? E agora ela o vê sendo esbofeteado, cuspido, chicoteado, carregando uma cruz, sendo pregado nesta cruz. Sabe o que ela fez? Eu vou só derramar minhas lágrimas e guardar tudo isso no meu coração. Que exemplo maravilhoso! O mundo não pode aceitar o evangelho de Paulo, pois Paulo disse que ele não proibia falar em línguas, desde que houvesse intérprete. Tinha que haver interpretação. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 14. 3 elementos saíram do corpo de Cristo. 3 elementos. E os mesmos elementos que saíram de seu corpo é o que usamos para entrar em seu corpo. Escute, havia água, isso é certo? Sangue, isso é certo? Pergunta o profeta. E espírito. Água, sangue e espírito. E Jesus, a Escritura diz, há 3 que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Eles são um. Mas há 3 que testificam na terra. Eles são um. Disse, mas eles concordam como um: água, sangue e espírito. Isso está certo? Pergunta, irmão Brana. Com convicção. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado.
Isso que é o importante. Por isso é ficar assim quietinho, quietinha, e guardando no coração as coisas que estão acontecendo. O mundo está anunciando o fim. Não precisa o pregador gritar, ó, estamos no fim. O mundo está gritando mais alto. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. E você pode ser justificado e santificado e ainda não ter o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu volto a dizer, fica quietinha, quietinho, e vai guardando no seu coração. Porque esse corpo terreno é para isto. Este coração é para isto. O coração de Maria era para isto. Guardar no seu coração. E você pode ser justificado e santificado. Isso é verdade. Isso é escritura. Estes três, disse ele, testificam na terra, água, sangue e espírito. E eles concordam em um. Bem, eles não são um. Eles não são um, mas concordam em um. Está escrito. Porque é o mesmo Espírito com uma medida. É uma medida, é por medida. Ainda não é pleno. Deus nos dá o Espírito na medida. Agora, Lutero, sobre a justificação, isso é o que ele pregou. Isso está certo? Lutero pregou, o justo viverá da fé. Está escrito. Está escrito, o justo viverá da fé. E ele tinha uma ótima mensagem. E essa foi uma porção por medida do Espírito Santo. Então Lutero, quando a mensagem veio, Deus iria levantar sua igreja e enviá-la ainda maior. Oh, que coisa! Lutero disse, oh, nós cremos que temos isto aqui. Era na hora, era o parto, era a água que veio primeiro. Mas John Wesley disse, oh, não. Ele e George Whitefield, e eles disseram, cremos na santificação, que como sendo a segunda obra definitiva da graça. Isso está certo? E eles pregaram o sangue. Então veio a santificação. Bem, se Lutero não queria se mover, Deus simplesmente deu isto aos metodistas wesleyanianos. Bem, e eles conseguiram. E eles tiveram um reavivamento que varreu o mundo. E a verdadeira igreja. Bem, agora quando esse tempo chegou, agora chegará a evidência dos sinais do Espírito Santo, maravilhas, milagres. Agora João Wesley não quis concordar com isso. Se João Wesley estivesse na terra e Martim Lutero estivesse na terra nesses tempos, eles concordariam com isto. Mas eles passaram apenas pela segunda rodada
de 4 ou 5 rodadas de apóstolos e eles simplesmente enxergaram tudo. É a lavoura. A lavoura brotou com Lutero e veio crescendo, 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 até chegar à obra pentecostal, que recebeu e creu em falar em línguas. Então eles transformaram isso em uma evidência inicial de que todos tinham que falar línguas. Evidência de que a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Isso é um erro. Mas agora eles voltam. Eles foram as características dadas por Deus, assim como não posso ajudar, porque tenho olhos azuis, Deus me dê. Esses são apenas dons na igreja. Não, os olhos não são o corpo. Isso é uma parte do corpo. Essencial, na verdade. Deus os estabeleceu. Deus os colocou na igreja. Agora, mas quando eles vieram com aquilo, eles tiveram uma grande bênção. Aí nós estamos chegando na nossa hora, não? Foram muito além do luterano ou do metodista, qualquer um. E agora eles se organizaram de tal maneira até serem piores do que os metodistas ou os outros, os pentecostais. Então eles chegaram a um ponto onde a segunda e a terceira rodada já se passaram cerca de 40 anos desde que eles começaram a receber o falar em línguas. Mas esta árvore de Deus tem 9 frutos diferentes. Agora, qualquer um desses frutos você pode ter, vem. Deus os enviou, todos vêm da árvore. É profundo isso, mas diz respeito a você, porque a hora que você está vivendo já passou por todo esse processo de água, sangue e espírito agora. É um parto normal. Água, sangue e a vida, espírito. E você está nesse parto para manifestar o Filho. E por isso, seu corpo é ocupado nesse serviço, nessa condição. A mulher fica condicionada, limitada à sua gestação. Ela vai cada dia, isso se tratando de uma gestação normal, vai cada dia tomando forma e começa a ficar fora de todas as labutas que ela enfrentaria se não fora a gestação. Porque já está nos dias de dar à luz o filho. Está nos dias de dar à luz ao filho. Essa é a igreja. O profeta diz
que ela está grávida do Espírito Santo. E o filho tem se tomado forma. Está na hora de dar à luz. Isso quer dizer manifestar o filho. A própria natureza está aguardando por isso com gemidos. Toda a natureza. O importante é que tem alguma coisa difícil para se entender. Mas quando chega no final das contas, você se encontra enquadrado no plano de Deus. Veja só, a mulher está grávida, está gestante. Não. Ela não tem mais disposição de fazer turismo, de viajar, de passear. Não, ela está presa a essa condição de quem vai dar à luz um filho. Esse filho, já afirmamos, Paulo afirma, que a própria natureza geme pela manifestação desse filho. Aqui estão todos eles ao redor do julgamento do trono branco. Aqueles lá. Porque a noiva não enfrentará o julgamento do trono branco. Aliás, ela vai julgar o mundo. Vai julgar até os anjos. Então, é aí onde Paulo como Jesus, não concordou em você fazer julgamentos. O único julgamento que você tem que fazer é o seu. É aquele examine-se o homem a si mesmo e toma deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. É o único, porque qualquer coisa que tem que ser julgada vai ser no trono branco. Não segure questão, não fique em questões com quem quer que seja. Não fique em contenda. Por quê? Haverá o julgamento do trono branco. E você já pensou, até os anjos vão ser julgados por esta noiva, por Jesus Cristo, o rei e a rainha. Agora, Lutero aspirava e expirou a sua mensagem, sendo absorvida por Wesley, associando a santificação à justificação. E logo Pentecostes associou, e agora com línguas, com dons espirituais, né? E agora vai se associar com o quê? É o rapto, é o arrebatamento. Não tem outro caminho. Se você quiser, é assim. Se não quiser, é assim. Tem que ir embora daqui. Tem que sair daqui. Oh, a mamãe escreveu dedicando para mim e para minha irmã. Na Bíblia Sagrada dela está escrito com a letrinha dela: a meus filhos. Miqueias 2, verso 10.
Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que corrói, corrompe no mundo, está em confusão. Mas a noiva de Jesus Cristo é composta de virgens prudentes que têm o azeite, que têm o espírito da eleição. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, estão abençoados, abençoados, sejam abençoados com esta palavra. E concorde nisso, que eles passaram por tantos processos e veio até chegar agora. E você está nisto. O irmão não está nisso porque quis, não. É eleição, é predestinação. Em nome de Jesus Cristo. Deus dê a cura, dê a bênção. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Um abraço fraternal em Jesus Cristo. Amém.